Essa troca de farpas entre o Gilmar Mendes e o Deltan Dallagnol é uma dessas brigas que todo brasileiro deveria torcer para que fossem levadas às últimas consequências. Essa é uma briga que não pode ser apartada. O ministro do Supremo acusa o ex-procurador, ex-chefe da Lava Jato, em Curitiba, de utilizar o cargo com propósitos políticos. E o procurador responde insinuando que o ministro faz o mesmo e que deveria imitá-lo, também migrando do judiciário para a política, trocando a toga por uma filiação partidária. As mensagens da Vaza Jato, elas revelaram que o então juiz Sérgio Moro ultrapassou as fronteiras que deveriam separar um magistrado de um investigador. O Sérgio Moro adotou, naquelas mensagens vazadas, com o então procurador Deltan Dallagnol, um timbre de superioridade hierárquica. O Moro se imiscuía no trabalho da Procuradoria, como quem desse ordens, insinuava ou sugeria operações. E quando trocou a magistratura pelo cargo de ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro infectou as suas decisões com o vírus da política e forneceu o material para anulação de sentenças. Ao comandar a lavagem da ficha do Lula no Supremo, o Gilmar Mendes chamou a Lava Jato de maior escândalo judicial da história. Muitos dos brasileiros que têm vontade até de concordar com o Gilmar Mendes avaliam que ele pode ser parte do problema e não parte da solução. Uma visita rápida ao Google, uma pesquisa rápida, é suficiente para assistir a alguns vídeos em que o Gilmar Mendes conversa com encrencados com a lei. Ele conversa com um governador que tinha acabado de sofrer uma batida de busca e apreensão da Polícia Federal, governador do estado dele, conversa com um senador réu em ações penais por corrupção, conversando sobre procedimentos legislativos. No governo Temer, o Gilmar fazia refeições a miúde, com investigados, com o presidente, com os seus ministros todos enrolados. No comando do TSE, na época do julgamento da chapa Dilma Temer, o Gilmar Mendes presidiu aquilo que o então relator desse processo, o ministro Herman Benjamin, do STJ, chamou de enterro de provas vivas. Quer dizer, tem um contencioso aí também, que mostra que o ministro Gilmar Mendes ele tem também uma atuação política no judiciário. Portanto, as declarações que ele faz em relação ao Deltan, ele faz com um certo... com pés de barro. Ele não pisa confortavelmente nesse terreno. Eu diria que o melhor lugar para que o Deltan Dallagnol e o Gilmar Mendes eliminem as suas diferenças, para o bem do Brasil e do judiciário brasileiro, o melhor lugar talvez seja mesmo a arena política. Os dois têm esse compromisso. Para usar uma terminologia do Gilmar Mendes, eles têm esse encontro marcado com esse debate político. É um debate político, não é jurídico. Agora, isso que é muito curioso, né? Ontem também nós estávamos aqui entrevistando advogado, né? Claro que é o advogado do Prerrogativas, que faz críticas, né, à Lava Jato, mas existe uma crítica dentro do meio jurídico grande em relação à atuação de Moro, né, e de Deltan, e a ida deles, né, a filiação deles ao Podemos. Eles vão ter que vencer isso, né, Josias? Dentro até do meio deles. É complicado. Você conversa com vários juristas, com advogados, que criticam fortemente. Difícil alguém levantar a bandeira da atuação deles, né? E que é bem separado do combate à corrupção. Como ontem falávamos mesmo com esse advogado. Corrupção deve ser uma bandeira que deve ser batida, tem que separar as duas coisas, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. Os dois, quando entram na política, eles reforçam aquela sensação que foi potencializada pelo conteúdo das mensagens extraídas por hackers dos telefones celulares dos procuradores. Eles potencializam aquela sensação de que faziam política enquanto conduziam
a Lava Jato. E a grande janela que se abriu para a crítica foi no instante em que o Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro. Deu a impressão de que estava lá processando o PT para estimular o Bolsonaro, que se enrolou na bandeira da Lava Jato durante a campanha de 2018, e depois virou ministro daquele que foi o maior beneficiário político da operação que ele conduzia em Curitiba. E agora estão os dois na política. Isso não os recomenda, e, de fato, eles têm explicações a dar. Agora, também no Judiciário, no Supremo, sobretudo, houve ali uma mudança de humores no instante em que a Lava Jato foi migrando do PT para o PMDB, para o PSDB. Aí alguns ministros se reuniram num acordo tácito, não declarado, e realizou-se ali uma espécie de operação do tipo uma mão suja a outra. Você ajuda a livrar os meus, que eu ajudo a livrar os seus. De repente, as sentenças foram sendo anuladas, os processos foram sendo cancelados, investigações foram sendo engavetadas, e quem estava preso foi solto, quem estava na fila da cadeia está livre de preocupações, inclusive porque se reverteu aquela regra que permitia a prisão em segunda instância. Então, é um debate muito político, pouco jurídico, e é bom que os personagens travem esse debate na arena adequada. Então, agora, o Gilmar atacava e não era respondido à mesma altura, porque um era juiz, o outro era procurador, agora está todo mundo na política e se sentindo à vontade para responder ao ministro Gilmar Mendes na mesma moeda, né? E o ministro Gilmar também tem contas a ajustar aí, tem explicações a dar.